Queridas irmãs, queridos irmãos, que nós possamos nesse momento sentir em nossos corações a paz de Jesus. No Livro dos Espíritos, dividido em 4 partes, a parte terceira foi dedicada ao estudo das leis morais, que são 10 leis. E no capítulo 11 é tratada a última dessas leis, na ordem que foram colocadas, que é a lei de justiça, amor e caridade. E Kardec dirigiu aos espíritos curiosa pergunta, formulando um questionamento sobre como pensaria Jesus, o que seria o significado da palavra caridade. Vejam que curioso. Kardec queria saber não o que significava caridade. Ele queria saber como é que Kardec entendia o significado dessa palavra. E, portanto, eu acho que a resposta que é oferecida pelos amigos espirituais não só expressa certamente o pensamento do Cristo, mas deve nos interessar a todos. Respondem os espíritos: benevolência para com todos, indulgência para com a fraqueza dos outros e perdão das ofensas. Vamos tratar cada um dos 3 pontos que o pensamento de Jesus nos trouxe a lide. Primeiro, ele nos diz que devemos ter benevolência para com todos. E benevolência significa nós tratarmos todos com bondade ou com boa vontade. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dos bem-aventurados, os mansos e pacíficos, abriu-se um título para falar da afabilidade e a doçura. E os Espíritos nos dizem que a afabilidade e a doçura são a materialização da benevolência. Portanto, aquele que é benevolente trata os outros com afabilidade e doçura. Afabilidade, que significa nós tratarmos as outras pessoas com determinado cuidado, com boa educação, com fineza, com bom trato, com cortesia. E a doçura, nós gostamos de imaginar que seria um sentimento muito próximo da ternura que as mães emprestam aos seus filhos quando estão em atendê-los. Então vejam, a necessidade de no relacionamento com as outras pessoas, nós nos dedicarmos a colocar nesse relacionamento essas 2, eu diria, virtudes que nós conseguimos com o tempo desenvolver em nós. E nessa mesma lição do Evangelho, os Espíritos nos alertam que esse não é normalmente a conduta que nós temos no dia a dia. Dizem eles que muitas vezes nós temos a bondade no sorriso e o veneno no coração. E nos alertam falando dos tiranos domésticos. Aqueles que parecem excelentes pessoas para os estranhos, para as pessoas que não fazem parte do seu círculo íntimo, mas quando estão diante dos seus subordinados ou da sua família, que muitas vezes depende deles, especialmente financeiramente, exacerbam nas suas atitudes, sendo rudes, grosseiros. E, diz a lição, muitos deles se orgulham em dizer: aqui eu mando e sou obedecido. E os Espíritos dizem, deveriam acrescentar a frase, e também odiado, porque ninguém gosta de ser maltratado. Depois diz o Cristo que nós devemos ser indulgentes para com as faltas alheias, na resposta a essa questão 886. E a indulgência também é tratada agora no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que trata de bem-aventurados os misericordiosos. Quando lá fala da indulgência, diz que a pessoa indulgente não vê os defeitos alheios. Procura ver nas pessoas as suas qualidades,
as suas virtudes. E quando ela percebe determinados comportamentos ou atitudes da pessoa que não são bons comportamentos, que denotam que a pessoa naquele ínterim ainda há o que aprender, que ainda há o que se desenvolver, quando se nota a fraqueza humana que nos caracteriza a todos, o indulgente trata de se ver, fazer com que a percepção dele não venha a ofender outra pessoa. Fazer com que os outros não saibam. E quando a malevolência reconhece as fraquezas do outro, o indulgente sempre tende a ter uma desculpa. Não uma desculpa daquelas que muitas vezes, a pretexto de fazer com que se não veja as fraquezas humanas, mais ainda a destaca. Mas a verdadeira indulgência, que procura ver no indivíduo as suas virtudes e procura passar desapercebido pelas suas fraquezas. Então, quando nós pensamos na caridade, nós temos que nos lembrar que estamos não sendo caridosos quando nós, muitas vezes, vamos para a internet fazer os nossos comentários ácidos a respeito das fraquezas que as outras pessoas ainda têm. A indulgência, ela pressupõe que a gente não tem o direito a essa censura, porque de fato não somos juízes. Por isso mesmo, quando Jesus fez o Sermão do Monte, e nós sabemos que o Sermão do Monte, ele foi transcrito pelo apóstolo Mateus, no seu capítulo 5, 6 e 7, e lá nesse sermão, nós vamos encontrar Jesus nos dizendo: hipócritas, por que se preocupa tanto em tirar o cisco do olho do seu irmão, quando não vedes a trave que tem no olho, no seu próprio olho? Jesus está nessa ocasião nos alertando para que nós venhamos a perceber que quando nós olhamos um defeito na outra pessoa, aquele defeito só nos é tão perceptível porque nós o temos. Se nós não tivéssemos exatamente aquele defeito, o fato da outra pessoa apresentar aquela fraqueza ou vicissitude não nos afetaria. E nós temos a tendência de ver no olho do outro, ou na vida do outro, ou no comportamento do outro, sempre como se o defeito fosse muito grande. E o nosso, muito pequenininho. É por isso que Jesus vai fazer o comparativo, quando ele vai chamar aqui. Você olha o arqueiro no olho do outro, mas não olha a trave no seu. O arqueiro é cisco. Então Jesus está dizendo, se alguém tiver uma pequena oportunidade de demonstrar uma pequena fraqueza, de longe você vai ver, censurar e vai dizer para ele que ele precisa tirar. Mas dentro do seu olho tem um poste. Esses postes de construir cerca, que certamente é bem maior que um cisco. Então Jesus está nos alertando para que a gente se preocupe primeiro com os nossos defeitos, removê-los. E deixamos aos outros a sua caminhada, porque todos estamos em caminhadas. Todos estamos ainda em aperfeiçoamento. Nós não estamos prontos, muito longe disso. Estamos no início da nossa trajetória, dando os primeiros passos para um dia alcançarmos a nossa idade adulta. E por fim, Jesus diz que nós precisamos estender o perdão a todos. E o perdão é tratado também nesse mesmo capítulo do Evangelho, que é o capítulo 11, e é tratado por Paulo. Paulo, que foi aquele vaso escolhido por Jesus para levar a sua doutrina, para levar o seu conhecimento de Jesus a todos aqueles povos dominados pelos romanos que moravam em volta do mar Mediterrâneo. Então Paulo é o primeiro, entre os primeiros cristãos, que diz: a mensagem de Jesus não pode ficar circunscrita aos judeus. Ela precisa ser distribuída ao que eles chamavam de gentios, que eram aqueles que não eram judeus. E ele sai então suas viagens a pé, pregando de cidade em cidade. Ele tinha um procedimento muito simples, Paulo. Paulo
chegava numa cidade, procurava normalmente a sinagoga, que era o local onde os judeus celebravam a sua fé que está lá escrito nos 5 livros do judaísmo, a Torá, e que era o que os judeus faziam à época para cultuar o seu grande contribuição que tiveram para a história da humanidade, que é a crença de que só existe um Deus, criador de todas as coisas. Nenhum povo acreditava nisso, somente os judeus. E essa é a grande contribuição que eles nos legam à nossa história. Lá, quando ele chegava na sinagoga, ele procurava identificar algumas pessoas que já tinham ouvido falar de Jesus. E quando as identificava, ele então as convidava para se reunirem em separado e falar daqueles pequenos apontamentos que eles tinham feitos sobre os ensinos de Jesus. E vejam que eram poucos apontamentos, porque a cultura judaica era oral. As mães transmitiam o que estava contido na Torá para os filhos oralmente, e os filhos decoravam. Ninguém lia. A maioria dos judeus eram analfabetos, à exceção, por exemplo, de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era um doutor da lei, foi preparado desde pequeno para fazer parte de um pequeno colégio, um tribunal. E nesse tribunal, ele pretendia ser um doutor da lei. Então ele estudou a lei de Moisés durante toda a sua vida. E falava mais de um idioma também, o que ajudava bastante. E quando ele fundava essa igreja, então, ele passava para outra cidade. Para que a igreja não esfriasse, ele escrevia cartas. Por isso as cartas de Paulo, que ele escrevia para as pequenas igrejas que começavam a cultuar os ensinamentos de Jesus, se reunir. Era uma doutrina proibida. Naquela época, a única prática religiosa permitida pelos romanos era o paganismo. Então, eles eram proibidos de tratar daquele tema. Por isso as primeiras perseguições. Porque eles estavam contra a lei de Roma, que dominava a maioria dos povos, como eu disse, em volta do Mediterrâneo, onde era a civilização conhecida. E Paulo fala sobre o perdão com muita propriedade no Evangelho, quando ele fala que existe 2 tipos de perdão. Existe o perdão dos lábios e existe o perdão do coração. O perdão dos lábios, diz ele, é aquele que diz, eu perdoo, mas nunca mais vou voltar a conviver com determinada pessoa. Eu perdoo, mas fico aqui torcendo para que as coisas aconteçam, para que aquela pessoa pague cada centavo da dívida que eu acredito que ela tem comigo ou com Deus pela sua atitude. E quando essa pessoa passa por algum momento difícil, nós ficamos ao lado dizendo, bem feito, você fez por merecer. Esse é o perdão dos lábios. O perdão do coração, diz Paulo, é aquele que coloca um véu sobre o passado. Quem já viu alguém de véu, normalmente a gente vê as noivas de véu. A gente sabe que o véu não esconde tudo. O véu esconde uma parte do rosto. Ele não consegue identificar realmente o rosto da pessoa, mas a gente consegue ter algum traço. Isso quer dizer que quando nós perdoamos, a gente não precisa ficar se expondo para aquela pessoa fazer de novo. Que a gente não precisa amar aquele que nos feriu, aquele que agiu mal conosco, como nós amamos o nosso irmão, como nós amamos o nosso melhor amigo. O perdão é aquele que vai fazer pelo perdoado, pela pessoa que nos fez o mal, tudo que nós faríamos por qualquer outra pessoa. Todo o bem que nós faríamos por qualquer outra pessoa. Inclusive orar por ela. Inclusive desejar ou ter vontade de que aquela pessoa consiga as melhores realizações, ainda que sejam mais realizações que eu mesmo vou ter. É você deixar de desejar o mal. É você não lembrar do que aconteceu com amargura, com tristeza, com raiva, com desejo de vingança. Porque todos esses sentimentos que derivam do não perdão fazem mal para mim. Não fazem mal para o outro. Às vezes o outro nem sabe que a gente está pensando nele. Mas eu que fico pensando nele fico mal.
porque eu me desequilibro pensando em coisas ruins. Então, o verdadeiro cristão lança o véu sobre o passado e passa a conviver com aquela pessoa sempre tentando ajudá-la, sempre tentando fazer o melhor por ela, ainda que lembrando do que aconteceu, porque a lembrança é um processo do nosso cérebro. Nós temos, segundo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, um departamento da mente que chama-se memória. Então, muitas coisas a gente não tem como apagar, eles foram registrados. O HD registrou o que aconteceu. Mas quando a gente lembra, eu tenho a lembrança, mas quando eu lembro, eu não sinto nada ruim. Eu não sinto nada que venha a me ferir. Quando nós falamos, então, em caridade, como entendia Jesus, eu me lembro de uma história que está num livro que chama Relatos da Vida. Esse livro, ele é psicografia do Chico e assinado por Irmão X. Nós sabemos que Irmão X é Humberto de Campos. Por um período ele publicou os seus livros com esse nome, e porque a família entrou na justiça pedindo os direitos autorais que eram da Federação Espírita Brasileira, ele passou a assinar Irmão X. Só para nós nos situarmos quem é o autor. E nesse livro ele vai contar uma história que ele chamou o Evangelho Nascente. Conta ele que Jesus estava na casa de Simão Pedro. Isso não era um fato incomum. Jesus muitas vezes se hospedava na casa de Simão Pedro. Porque muitas vezes não estava em Nazaré com seus pais, mas estava às margens do lago de Genezaré, onde ele preferia, ou onde ele fez a maior parte das suas pregações. E nessa ocasião, ele então ia muito na casa de Simão Pedro e muitas vezes dormia lá naquela casa. Simão Pedro era o apóstolo que tinha mais ou menos a figura do irmão mais velho. Então ele oferecia esse calor que as pessoas que têm mais experiência podem oferecer aos mais jovens. E nessa ocasião ele recebia pessoas para atendê-las, para socorrê-las. Eu imagino que a casa de Simão Pedro não deveria ter muitos cômodos, porque nós estamos falando de um pescador, um homem simples, né? Um homem que não tinha posses, muito pouca cultura também, né? Imagina-se que Pedro provavelmente também era analfabeto. Então, Jesus estava num aposento íntimo, que não era sala, não era junto à porta de entrada, onde ele atendia diversas pessoas necessitadas. E Simão Pedro ficava próximo à porta, recebendo as pessoas que entravam para lhe dar a acolhida, até porque ele era o dono da casa. E nessa condição, então, ele recebeu 3 pessoas, um homem e 2 senhoras, que vinham em busca de Jesus para obter alguma ajuda. E Irmão X nos relata que então Pedro, ali atendendo as pessoas que ainda estavam naquele primeiro aposento, começou a ouvir as pessoas sussurrando. Elas não se conheciam, elas se conheceram naquele local. Mas eu imagino a ocasião como, por exemplo, nós quando vamos ao consultório médico, que a gente tem que ficar esperando o médico, a gente sempre vê uma pessoa do lado, puxa um papo e começa a falar o que a gente está fazendo lá, qual é a doença que tem, o que já deu os exames, quando vê a pessoa já sabe o nome do pai, da tia, do irmão, já está todo mundo em casa, né? E ali também ocorria provavelmente a mesma coisa na sala de Simão Pedro. E aí ele começou a perceber que as pessoas começavam a confidenciar os seus casos. E ele viu que aquelas 3 pessoas não estavam em busca do que Jesus tinha a oferecer. Na verdade, elas viam Jesus mais ou menos como um feiticeiro ou mágico, coisa que não era incomum. Muitas pessoas, à época de Jesus, não o entenderam, porque acreditavam que o que ele fazia era milagres. Não acreditavam no que ele tinha para oferecer, que era muito mais do que o milagre, muito mais do que aquilo que imaginava-se era um milagre. Na verdade, Jesus não fazia milagres. Ele operava coisas que nós só agora, à época do Espiritismo, conseguimos explicar, dado que nós evoluímos intelectualmente e dado que hoje nós temos a ciência, que foi a concepção humana do século XVIII. O primeiro senhor, que era daquele grupo, percebia-se que era um senhor de negócios. Gostava muito de compras e vendas e aumentar o seu patrimônio era a sua grande preocupação. Ele tinha um tio que estava prestes a morrer, para nós desencarnar. E esse tio era proprietário de uma vinha que valia muito. A produção dessa vinha
era muito grande, produzia-se muitas uvas. E ele então queria que aquele tio o vendesse antes de morrer, porque depois que o tio viesse a morrer, ficaria na mão dos herdeiros e ele sabia que seria muito mais difícil ele negociar um bom preço com os herdeiros. E ele queria que Jesus ajudasse ele a comprar a vinha do tio que ia morrer. A segunda mulher, a mais velha, chamava-se Ideia. E essa mulher, na verdade, confidenciava que o marido lhe fora roubado por uma amiga. Ela queria só matar a amiga, por isso procurava Jesus. Ela queria vingança, e de preferência ela queria que essa vingança ocorresse de uma forma que o marido voltasse para casa totalmente humilhado por ter deixado dela. E por isso ela procurava Jesus. A terceira mulher, uma mulher mais jovem, uma moça. Ela era noiva e via que cada vez mais o noivo ia se desinteressando do casamento. E ela estava preocupada que aquele compromisso já assumido não viesse a se concretizar. Então ela queria que Jesus conseguisse ajudar ela para manter o noivo firme no propósito de realizar o casamento. A essa altura, o Pedro, que é muito parecido com alguns de nós, já estava bastante agastadiço, irritado, porque ele percebia que aquelas pessoas não faziam nem ideia quem era Jesus, nem do que Jesus vinha oferecer. Ele então decidiu que não ia permitir que aquela conversa continuasse e para isso foi até os aposentos com Jesus e explicou a situação. Senhor, tem 3 pessoas aí que não tem nada a ver com o que nós fazemos. Elas estão em busca de coisas que nós reprovamos. E elas estão ali conversando com os outros e os outros talvez venham achar que é isso que nós fizemos. Jesus olhou Pedro e disse, Pedro, eu não posso deixar de atender as pessoas que já comecei para ir estar com eles. Mas eu peço a você, vá socorrê-los. Encontre um caminho para que depois eu possa ajudá-los. O Pedro voltou à sala e como Jesus lhe deu a tarefa, ele resolveu então ouvir agora da própria boca das pessoas o que eles vieram ali fazer. E cada um foi relatando o seu desejo. Cada um dos 3 foi dizendo o que vinha em busca de Jesus. E Pedro cada vez mais se alarmando com a situação. Porque agora todos estavam ouvindo em voz alta o que as pessoas vieram buscar em Jesus. Quando eles terminaram o relato, ele já estava bastante enfurecido com a situação e começou a bradar, gritar com as pessoas e dizer, saiam daqui, vocês não fazem ideia quem é Jesus, vocês não têm a menor ideia do que fazemos aqui, você, ele aqui, eu desejo que você consiga comprar essa vinha e que morra nela trabalhando, para você entender que você precisa deixar dessa sua inveja, dessa sua usura. Deia, você é maldita, nós não matamos pessoas. Procure criminosos para se associar aos seus planos. E você, Ruth, nós não aprovamos comportamento de mulheres que ficam correndo atrás dos outros. Saiam daqui. Os 3 ficaram apavorados e realmente saíram correndo. Ele pegou a porta e bateu a porta da casa dele para que nunca mais provavelmente voltasse. Quando ele se virou, ele deu com Jesus. E ele percebeu que Jesus estava quase chorando. Então ele se voltou e pegou a mão de Jesus, como fazem as crianças, quando percebe que fizeram alguma coisa que os pais não aprovam, e disse, Senhor, tu não pediste para eu atendê-los? Não era o que tu querias? Como posso permitir que essas pessoas venham aqui e deturpem o nosso trabalho? Jesus olhou para Pedro e disse, mas Pedro, eu pedi para socorrê-lo. Sim, mestre, mas eles não querem o socorro que nós temos. Mas eu pedi para você encontrar um caminho para que possamos auxiliar. Mas mestre, o que poderia fazer eu? Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Há muitas pessoas dispostas a expor e censurar os defeitos alheios. Muito pouca gente disposta a remediar as feridas, a atender às fraquezas humanas. O que eu vi foi um homem tomado pelo desejo da usura,
uma mulher dominada pelo desejo da vingança e outra jovem iludida pelos desejos da carne. De tua parte, eu só vi você oferecer a eles o espírito da intolerância. E treva, mais treva, dá uma amontoada de sombra. Jesus retirou-se e Pedro, entendendo o que tinha feito, colocou o rosto entre as mãos e começou a chorar. A intolerância marca o momento em que nós vivemos aqui sobre a terra. Nós estamos cada vez com mais dificuldade de tolerar o próximo. E tolerância se refere a um respeito de 3 asas. Nós precisamos respeitar o ponto de vista dos outros. Nós precisamos tolerar as fraquezas dos outros. E nós precisamos tolerar o sentimento dos outros. Voltaire, um filósofo francês, nasceu no final do século XIX, desencarnou no século XVIII, mas é considerado o homem mais sábio do século XVIII. Ele diz o seguinte: posso não concordar com nenhuma das suas palavras, mas farei de tudo para que você tenha o direito de dizê-las. O respeito à opinião dos outros. O respeito a nós entendermos que não pensamos igual. Há uma tendência em nós de uniformizar. Isso não é da criação. Deus, quando criou, Ele criou as diferenças, porque é nas diferenças que se dá a beleza. Nós podemos agora, nesse momento, olhar um para o outro, não acharemos ninguém exatamente igual. Talvez até se tivéssemos gêmeos, nós não encontraríamos 2 iguais. Nós podemos ir numa árvore, tirar 2 folhas da mesma árvore, colocar as 2 no microscópio. Elas não serão iguais. Porque Deus valoriza a diversidade. Deus, quando criou, estava preocupado com a beleza. E a beleza se dá nas diferenças. Então, por que nós que fizemos parte dessa criação, temos tanta dificuldade em aceitar que o outro é diferente de nós, que o outro está noutra fase, que o outro compreende a mesma coisa de uma maneira diferente, que todos nós ainda estamos cheios de fraquezas a resolver. Immanuel Kant, que também foi iluminista, porque Voltaire também era iluminista, só que este alemão dirá que o dever fundamental do homem é o seu melhoramento e a felicidade alheia. O dever fundamental do homem é preocupar-se com o seu aperfeiçoamento, com a felicidade alheia. O que nós fizemos hoje? O contrário. A gente passa o dia inteiro preocupado como é que eu vou me sentir feliz. E para isso a gente espera que os outros se aperfeiçoem ao que nós entendemos que faz a nossa felicidade. Então você tem que mudar para eu ser feliz. É o contrário do pensamento que nós temos no século XVIII. Aliás, Immanuel Kant desencarna em 1804, mesmo ano que vai nascer Allan Kardec. Nós precisamos entender que é o contrário. Eu tenho que me preocupar com o que eu posso melhorar, para que os outros sejam felizes. Esse é o pensamento. E nós não estamos falando de um homem de religião, nós estamos falando de um filósofo, de um homem de uma inteligência superior à maioria daqueles que estão aqui sobre a Terra. Poderíamos citar também André Luiz. André Luiz, no livro Sinal Verde, escreve uma mensagem: antagonistas. Eu acho curioso, né? Ele poderia dizer inimigos. Mas ele já sai, ele já foge dessa acepção que nós temos tanta dificuldade de lidar para dizer antagonistas. Um está numa posição e o outro no outro. Essas posições, elas não convergem. Antagonistas. E ele diz assim, que nós, quando temos pessoas que nós entendemos que não gozam da mesma opinião que nossa, nós
passamos a tratar aquela pessoa como se ela não fosse digna. Ele está afirmando. Olha a gravidade. Então, se o meu irmão pensa diferente de mim, se o meu pai pensa diferente de mim, se tem um time de futebol diferente, um partido diferente, se as ideias dele, do ponto de vista religioso, são diferentes da minha, ele não é digno de mim. Ele não merece respeito. André Luiz está nos alertando para isso, que a gente faz isso. E ele diz mais, ele diz, nós pretendermos que as outras pessoas pensem com a nossa cabeça é achar que os outros têm que se adaptar aos nossos caprichos. E nós somos bastante caprichosos. A gente quer do nosso jeito. Aliás, hoje existe uma doença que nós poderíamos chamar de neurose do controle. É quando eu tento controlar todos os acontecimentos em volta de mim para que eu não tenha contrariedades. E isso é agravado porque nós temos hoje uma facilidade de se melindrar. O que é melindrar? É quando o fato acontece desse tamanho e a gente conta para todo mundo e se convence que ele é desse tamanho. A gente melindra. A pessoa disse bom dia, mas a gente conta para todo mundo que ele disse bom dia. Está melindrado. A pessoa só queria cumprimentar. Você já achou que ela queria te ofender. Então nós queremos evitar essas contrariedades. Para evitar essas contrariedades, nós começamos a querer controlar tudo. E esse controle vai nos gerar medo. Vai fazer nós estar constantemente com medo de ser contrariado. Mais assustador. Vocês sabem do que a gente tem mais medo de ser contrariado? Que alguém nos tire um direito que nós achamos que temos. Normalmente, esse direito a gente não tem. Mas o que acontece? A gente sabe que a gente é muito melhor que os outros. Nós somos muito melhor que os outros. Né? É isso que nos faz orgulhosos. Se nós somos mais que os outros, nós temos direitos maiores que os outros. Então, todo mundo não tem direito de falar alto, mas eu tenho, porque eu tenho um direito maior. E para que eu controle todo mundo, para que ninguém tire esse direito que eu me dei, mas que eu não tenho, eu começo a querer controlar absolutamente tudo. E é isso que me deixa doente. Porque eu quero contrariar, porque eu não quero contrariedades. Questão 132 e 167 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Qual o objetivo da reencarnação simultaneamente? Aperfeiçoamento. Como é que a gente se aperfeiçoa? Com obstáculos, com provas, com desafios, com experiências que não serão muito agradáveis, mas serão de aprendizagem. Com contrariedades. É assim que a gente se aperfeiçoa. E a gente quer viver uma vida que não é a vida que Deus planejou para a gente. Porque Deus planejou uma vida cheia de contrariedades. Para que a gente, uma vez contrariado, a gente procure um aperfeiçoamento. Procure, pelo menos, sair do lugar. Nós já teremos alcançado grande coisa se a gente sair do lugar. Já será um grande avanço. Como a gente não veio para trás, porque a lei proíbe, a lei de Deus não aceita que a gente venha para trás, que a gente retrograda, se a gente fizer um avancinho para frente, já aproveitamos a nossa encarnação. Mas para isso nós precisamos conviver com a fraqueza que os outros têm. Por quê? Porque nós também temos. Em 2014, o Prêmio Nobel da Paz foi dedicado a Malala Yousafzai. Malala Yousafzai, quando tinha 15 anos, em 2012, ela foi vítima de um atentado. 2 jovens entraram no ônibus escolar, perguntaram, o ônibus escolar que ela tomava depois da escola para ir para casa, perguntaram, quem é a Malala? Ela disse, eu. E eles descarregaram os revólveres. Atingiram 3 pessoas, ela tomou um tiro na cabeça. Por que isso aconteceu? Porque Malala, quando era pequenininha, quando ela tinha aproximadamente 11 anos, e ela é do Paquistão, e o Paquistão é um país exprimido
entre a Índia e o Afeganistão. O Afeganistão, naquela época, e ainda talvez hoje, tem sério problema com um grupo que chama Talibã. É um grupo armado que tenta tomar o governo do Afeganistão. E quando ele se vê apertado dentro do Afeganistão, ele foge para dentro do Paquistão. Especialmente porque ali tem montanhas geladas, então eles transpõem as montanhas e vão para o Paquistão, muitas vezes em guerra com o governo local do Afeganistão. Os talibãs, eles são islâmicos, mas aquele islâmico radical. E em 2008, esse grupo, que é considerado terrorista pelos Estados Unidos, Canadá, por muitos países da Europa, inclusive a França, eles então dominaram uma parte do Paquistão e dominaram o vale onde morava ela, que é o Vale de Swat. E uma das providências deles foi mandar fechar todas as escolas para meninas. Porque para o Talibã, mulher é para fazer as tarefas do lar e criar os filhos. Não precisa estudar. E ela, como o pai dela era dono de uma escola, ela era muito habituada à escola. Desde muito pequenininha ela ia para a escola, ela se entretinha com os livros, com os estudos. Ela gostava de simular que ela era professora, ficar dando aula para os outros alunos. Então, para ela, quando isso ocorreu, foi um choque muito grande. E alguns jornalistas da BBC de Londres, que são repórteres naquela região, foram até a escola e perguntaram ao pai dela se alguém não queria escrever sobre o que estavam passando as meninas, que não podiam mais, estavam proibidas de ir na escola. E aí ela resolveu que ela queria, de alguma forma, escrever. E foi aconselhada a usar um pseudônimo. Ocorre que, como ela conta no seu livro, Eu Sou Malala, ela já tinha algumas coisas que já estavam firmes no espírito dela. Ela conta, por exemplo, que quando ela nasceu, já tinha um irmãozinho que nasceu natimorto, vindo antes, e como ele não sobreviveu, logo em seguida houve a gravidez dela e ela nasceu. E ela disse que, quando ela nasceu, ninguém foi felicitar a mãe dela nem o pai por ela ter nascido. Motivo? Ela era mulher. Porque os meninos que nasciam na vila, quando nasciam, os homens daquele povoado davam tiros de arma, muitas vezes fuzil, comemorando o nascimento de um homem. Porque o homem, normalmente naquela região, é mais apto à guerra, né? Está nascendo um soldado. E as mulheres, se só servem para as tarefas domésticas e criar filho, não vão na guerra. Então, ela conta que ninguém foi felicitar porque ela tinha nascido. E mais tarde, ela também vai contar no livro que ela foi comprar uma laranja de uma menina. E ela percebeu que a menina, quando vendia as laranjas, ela anotava fazendo risquinhos de quantas laranjas ela vendia. Sinal de que a menina era analfabeta. E desde pequena ela dizia, alguma coisa eu tenho que fazer. Então, quando surgiu a oportunidade de ela escrever, ela começou a escrever. E ela foi incentivada a fazer o que na época era uma moda, que eram os blogs na internet. Então ela lançou um blog, diário de uma estudante paquistanesa. E como ela não tinha muito receio de falar em público, logo as pessoas foram identificando que, embora o pseudônimo, quem é que realmente escrevia naquele blog. E eles se preocupavam, porque sabiam que podia haver represária, mas acreditavam que a represária, se viesse, viria por pai, porque ela era uma criança. Não haveria uma represária contra ela. Por conta disso, em 2011, ela foi indicada para um prêmio, que é o Prêmio Internacional da Paz da Criança, que é de uma instituição, se não me engano, da Bélgica. Ela não ganhou o prêmio naquela ocasião, mas aquilo deu uma certa notoriedade para ela. E embora já o domínio dos talibãs não fosse tão forte, o atentado ocorreu exatamente por causa dela lutar para que as meninas no Paquistão tivessem o direito a estudar. Ela ficou 10 dias em coma. No 6º dia, foi chamado alguns médicos que estavam naquela região, que eram exatamente da Inglaterra, ingleses, para que ajudassem na recuperação dela. E esses médicos recomendaram
que levassem ela para a Inglaterra, para onde ela foi, e nunca voltou. Ela continua morando lá, exatamente pelo receio de novas represálias, já que no ano seguinte, então, ela ganha o Prêmio Nobel da Paz, e no ano seguinte, aí com 18 anos, ela ganha esse Prêmio Internacional da Paz da Criança. Isso mostra bem o que é você não ter tolerância. Porque, de fato, alguém pode acreditar, sabe-se lá por que motivos, que um grupo possa estudar e o outro não. Mas há que se respeitar que todos têm direito a ter suas opiniões diferentes. E há que se entender que quando nós reencarnamos sobre a Terra, Deus nos dá alguma coisa muito importante, que é o livre-arbítrio. Só nós podemos arbitrar a nossa vida. Porque as consequências daquilo que nós decidimos também serão nossas, e não de terceiros. E se Deus dá alguma coisa, ninguém pode tirar. Especialmente quem se diz religioso. Quem se diz que adora uma religião fundamentalista, o islamismo. E é curioso porque quando a gente pega o livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai falar do Islã, do islamismo. E ele vai falar também sobre Maomé. Então dirá ele que os bons espíritos amigos, na época em que nasceu Maomé, no ano 570, da nossa era, né, gente? 570 anos depois que nasceu Jesus. Eles estavam muito preocupados com os rumos que a igreja, à época dominante, a igreja católica, estava tomando. Porque era, na verdade, a igreja de Roma. Alguns imaginavam transferir o poder de Roma, que dominava boa parte do mundo, politicamente, num império religioso que dominasse o mundo religiosamente. E eles percebiam esse andar e imaginavam eles, porque já começavam as discussões de se ter uma autoridade mundial sobre essa religião, que é o Papa, e a fundação do papado se deu em 607, 37 anos depois que nasceu Maomé, e eles então começaram a mandar inúmeros emissários para reencarnarem dentro dessa religião, para recuperar os verdadeiros ensinamentos de Jesus, que não é de dominação, que não é de fazer os outros menores do que um grupo privilegiado. E vendo que não havia nenhum fruto nas providências que realizavam na Europa, eles então decidem mandar um emissário para a Ásia, para que na Ásia reunisse todas as tribos e recuperasse o pensamento do Cristo, Maomé, que nasceu extremamente pobre, mas quando casou-se com Khadija virou um homem milionário. E talvez, exatamente por uma experiência que todos nós achamos que vamos passar facilmente por ela, fracassou. E esqueceu-se dos seus compromissos assumidos no plano espiritual. Deixando um livro que é o Alcorão, que é o livro que ilumina a peregrinação dos islâmicos, que a gente, quando lê, percebe que ora parece que ele converge com o pensamento do bem, e ora parece que ele se converte num pensamento de violência, de radicalismo, com nenhuma proximidade com Cristo. Aliás, Cristo, no islamismo, é considerado um profeta qualquer, um profeta menor. E aí nós necessariamente precisamos visitar o pensamento de Jesus sobre esse assunto. E se nós olharmos aquele que nos ensinou a verdade, o caminho e a vida, e eu gosto de ressaltar que Jesus nos ensinou a verdade. Algumas pessoas dizem, não, Jesus inventou uma religião, Jesus veio com um pensamento filosófico, Jesus fez uma série de ensinamentos. Não. Jesus nos ensinou a verdade. E o que é a verdade? A verdade é as leis que regem este universo. Diz a questão 614 do Livro dos Espíritos, o que é a lei natural? A lei de Deus. 615, essa lei é imutável? É imutável como o próprio Deus. Deus nos ensinou um código que não vai mudar. A gente fica triste, fica chateado, concorde, acredite, não acredite, não vai mudar. Cristo nos veio ensinar muito antes da ciência, porque nós não tínhamos intelectualidade para entender como funciona o universo. Imagina se na época de Cristo, Cristo dissesse, a Terra é redonda. Quem inventou de dizer isso, Giordano Bruno, foi queimado pela igreja, 1500 anos depois.
Então, a nossa intelectualidade não permitiu uma revelação desse naipe. Mas ele disse, faça os outros e gostaria que os outros nos fizessem. Para que 18 séculos depois, Isaac Newton escrevesse a terceira lei da física, nos dizendo que para toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, mesmo sentido, mesma direção e sentido oposto. É por isso que você tem que fazer aquilo que você gostaria que os outros fizessem, porque vai voltar. Nós não conseguíamos explicar a época de Jesus a ciência do ponto de vista das explicações que hoje nos trazem os cientistas. Mas Jesus antecipou. Os cientistas dizem hoje, as pessoas que oram se recuperam das doenças muito mais rapidamente. Algumas nem ficam doentes. E Jesus disse, orai e vigiai. É a antecipação da verdade. Você pode não acreditar. Você pode não praticar. Você pode nem levar a sério. Não vai mudar nada. Porque essa lei não vai mudar para você. Essa lei é o que garante que o universo funciona com perfeição, com solidariedade e com harmonia. Por isso que ela não pode ser interrompida. E Jesus nunca colocou diferença entre uns e outros. Paulo de Tarso, quando escreve para a igreja em Gálatas, no capítulo 3, ele diz assim, porque para Jesus todos são iguais. Versículo 26. Versículo 28, não há diferença entre judeu e gentil. Não há diferença entre escravo e homem livre. Não há diferença entre homem e mulher. Kardec escreve na Revista Espírita, de janeiro de 1868, um artigo muito interessante, com o título mais interessante ainda. Ele diz assim no título, a mulher tem alma? É uma pergunta. Nós podemos dizer, mas é óbvio que tem. Aliás, nós deveríamos dizer, ela não tem alma porque ela é uma alma. Ela é um espírito. Questão 221 do Livro dos Espíritos. O espírito pode nascer numa encarnação como homem e na outra como mulher? Sim. Vai nascer. De acordo com a função que deva desempenhar naquela vida. E continua Kardec perguntando, a legislação deve dar direitos e deveres para a mulher iguais? Sim, funções diferentes. Porque ao homem Deus deu a força. O espírito, quando reencarna como homem, vem num espírito com mais força. Porque o corpo masculino tem mais massa muscular. O da mulher tem mais massa adiposa. Kardec dirá, e mais rude. E dirá Kardec, e a rudeza não combina com a maternidade. Por isso Deus teve que dar um outro organismo que cumpra as funções da maternidade, mais delicadeza e sensibilidade necessária a cuidar daqueles a quem Deus confia. Se nós conseguimos tolerar, nós enxergamos isso com extrema facilidade. Se nós nos deixamos dominar pela intolerância, se nós não respeitamos o nosso próximo pelo seu ponto de vista, se nós não respeitamos o nosso próximo pelos seus sentimentos, se nós não respeitamos o nosso próximo com fraqueza, em toda a diferença, nós vamos ver um privilégio que Deus nos deu só para nós. Ledo engano. Ledo engano. Mesmo quando nós vemos alguém que sofre muito, a gente diz, meu Deus, eu sou melhor que ele, porque eu já não sofro tanto. Talvez você não esteja pronto para sofrer. E diz o ditado popular que Deus só dá o cobertor conforme o frio. Então talvez aquele irmão esteja muito mais na frente e já consegue suportar uma evolução mais rápida numa encarnação e pede, me manda um monte de atribulação que eu aguento. E eu quando reencarnei falei, nenhuma, porque eu não vou dar conta desse negócio, deixa para a próxima. Então a tolerância também está expresso quando nós falamos.
qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as fraquezas alheias e perdão das ofensas. Que isso possa penetrar no nosso coração, que assim seja.